Ok, bom dia, vamos para cima então. Aí está Guma, certo? São 9 horas, segunda-feira, 19, 19 de maio, data que não me traz nenhuma efeméride. Tem as efemérides do Zé Reinaldo Carvalho no 247, certo? Mas eu não escrevi nada. Eu estou aqui com mais anotações, anotações aí, sabe? Poucas anotações, inclusive, tá certo? Ontem eu anotei alguma coisa na sexta-feira, ou de sexta para sábado, ou sábado de madrugada. Eu assisti uns vídeos aí, tá certo? E um deles era de filosofia, falando do mito da caverna, certo? Com a Maria Lúcia Galvão, que eu não conhecia. Mas assim, tá certo? Deixa-me ver então aqui, sabe? Deixa-me então entrar. Vou falar aqui do Edgar Allan Poe, sabe? Logo que isso aí tá já vencido, tá certo? E vou pedindo aqui licença para Guma, ela acabou de sair. Vou entrando agora falando com o Macacão. E tá aqui o Edgar Allan Poe, tá certo? O Edgar Allan Poe é escritor americano, tá certo? De 19 de janeiro de 1809. Ele nasceu no século XIX, logo no comecinho. Ele nasceu antes de Marx, certo? Ficou órfão antes de completar 3 anos de idade. Foi adotado por um comerciante chamado John Allan, eu acho que daí vem o nome dele, Edgar Allan Poe, e estudou nas melhores escolas. Está vendo aí a vantagem dele qual foi, tá certo? E durante quase um ano na Universidade de Virgínia, outra vantagem, tá certo? Foi um cara de graduação em 1825. Veja que ele nasceu em 1809, tá certo? Em 25, ou seja, aos 14 anos, o cara estava na universidade. Como é que pode uma porra dessa? Tá certo? 25 menos 9 dá 6 aos 16 anos. Depois se alistou no exército. Que exército? Em 1825, que guerra tinha por ali? Foi admitido na academia militar de West Point, mas não ficou ali por muito tempo. Mais tarde passou a escrever para periódicos nos Estados Unidos. Veja então que ele foi para o jornalismo, certo? Publicou o seu primeiro livro em 1827, Tamerlão e Outros Poemas. Veja aqui a tendência dele, então, para tem a ética e tem a tem a ética e tem o outro ramo aí da literatura, tá certo? Então veja que ele foi poeta, tá certo? Sua poesia mais conhecida é O Corvo, The Raven, tá certo? Era isso aqui que eu queria falar, tá certo? Tem um filósofo, um historiador, o Fernando Horta, certo? E ele é historiador, tem pós-graduação, mestrado e doutorado, tá certo? Doutorado em ciências, em relações internacionais, e eu não sei onde é que vai o mestrado. Relações internacionais, acho que foi o doutorado dele, e o mestrado dele eu não sei em que direção foi. Mas é um cara que, aí, sabe, é um cara com uma cultura, aí, sabe, bem orientada, tá certo? Eu gosto, sabe? Ele é um cara muito dedutivo, um cara muito matemático, sabe? E assim, sabe? E aí, ele foi para os Estados Unidos e ali calibrou, sabe, a cultura dele, aquela coisa toda. É um negócio assim, sabe, que, pô, faz falta para muita gente, inclusive para mim, sabe? Eu compenso as minhas diferenças com ele em relação ao grau de intelectualismo dele, tá certo? Com a formação eclética que eu tive de ter um certificado de filosofia, um diploma de letras e um diploma de direito, tá certo? E uma prática no magistério de ensino de língua, certo? E também o magistério superior, tá certo, na área de linguística, tá certo, onde eu pude aprofundar práticas didáticas, tá certo, não tanto profundas, da ciência linguística, tá certo. Foi tudo ali muito instrumental, entre aspas, diria eu. E por outro lado, ainda acrescentando minha prática no mundo dos processos, a prática judicial, certo? Como advogado, tá certo? E isso me traz aí alguma vantagem,
tá certo? Alguma vantagem perto aí, sabe, do senso comum, tá certo? E das práticas e talvez das pragmáticas, tá certo? Porque a minha prática ela foi orientada por teorias científicas, certo? Baseadas no que eu pude amealhar no campo das discussões no direito, certo? E na ética e na... Pô, eu tava querendo me lembrar, rapaz, esse campo aí da estética, tá certo? Pô, é estética, nem por que estética não queria vir? Pô, você tem a ética e tem a estética, certo? Por onde o Alan Poe ali vingou, tá certo? Justamente o Horta, certo? Por fazer assim uma análise muito realista, tá certo? O pessoal chama o apelido de Raven. E quando eu assisti agora a série, Jogo de Tronos, certo? Jogo dos Tronos, tá certo? Ali, quem fazia a mensagem, ali, sabe, quem operava no trabalho de Hermes, certo? Ali, sabe, eram os corvos, tá certo? The Raven, tá certo? E veja então, sabe, que os corvos se davam a sair de um castelo para outro levando mensagens, sabe, papeletos, sabe, textos escritos. Impressionante que naquele tempo, rapaz, a nobreza toda sabia escrever, tá certo? Tinha muitos livros já naquela época. Grafados, é claro, em papéis, em superfícies especiais, essas coisas assim, tá certo? Mas assim, e quem levava para cima e para baixo, sabe, as mensagens aí dos interessados aí da nobreza, da aristocracia, ali dos dinásticos ali, sabe, presentes ali, eram os corvos, tá certo? E os corvos, como nós sabemos, são é um tipo de animal, sabe, que se alimenta de corpos mortos já, tá certo? É um carniceiro. E eu lembro, rapaz, que lá em Altamira havia ali, sabe, uma turma de primos dos corvos, de urubus, que habitavam, que moravam, sabe, que dormiam numa árvore, sabe, eu acho que não sei se era uma castanheira, sei que era uma árvore alta ali, ali na várzea do Igarapé, Altamira, sabe, e esses bichos mataram a árvore, sabe, eu acho que era uma castanheira, sabe, porque era um pau grande, tá certo, e o pessoal chamava para esse local aí, sabe, pau do urubu, tá certo. O pau do urubu ficava ali na Baixada da 7 de Setembro, tá certo? Essa baixada tá lá até hoje, tá certo? Fizeram ali a revitalização da área ali, sabe, do Xingu, aí através ali do Igarapé Altamira, através da empresa, sabe, do consórcio que construiu a hidrelétrica do Belo Monte. E fizeram ali melhorias e tal, ali na várzea, tá certo? Eu acho que não deveriam ter feito isso. Não sei se eles plantaram árvores, reconstituíram ali a várzea, sabe, as árvores ali, sabe, as plantas ali típicas de várzea de Igarapé, não sei se eles fizeram isso. Mas o fato é que havia ali, rapaz, um pauzão grande, essa árvore grande, onde os urubus habitavam, dormiam ali, sabe? E eles terminaram matando, rapaz, a árvore, sabe? Tanto cagar, tá certo? Aí chamava o pau do urubu cagado, tá certo? Pô, vê se pode. Veja, esse é o povo, ó, o povo que fala isso aí. E os corvos, certo, se juntam aí, sabe, com os primos urubus, são carniceiros também, os corvos, tá certo? E o amigo aí, sabe, o Edgar, sabe, escreveu um poema, sabe, intitulado O Corvo, da Raven. Eu acho que eu vou mais tarde aí procurar, sabe, essa coisa aí, ler, quem sabe trazer aqui pra gente ler. E e quem traduziu esse poema do Edgar, sabe, foi o Machado de Assis, tá certo? O Machado de Assis, aqui fala mas não abre, tá certo? Que viveu também no século XIX, tá certo? Durante de 39 do século XIX, sabe, até 1908, já então, portanto, no século XX, tá certo? E diz assim, o Poe é mais conhecido pelos seus contos de terror, tá certo? Veja que então ele escreveu poemas e aí, sabe, contos, né? Que é uma forma de textos dissertativos, tá certo? Narrativos, melhor dizendo. Autor pertencente ao romantismo sombrio, veja aqui, sabe, a característica dele, romantismo sombrio, eu não sabia que tinha essa modalidade de romantismo. Sua narrativa está associada ao grotesco, irracional e sobrenatural. O autor principal influência para o simbolismo, morreu em outubro de 49, tá certo? Então veja que ele nasceu em
1809 e morreu em 49, tá certo? Portanto, viveu só 40 anos. Pô, bicho. E aí tá aqui a foto dele, tá certo? Aos 40 anos. Porra. Então é isso que eu queria falar então, mas a verdade eu queria falar dos corvos. Aí já vou saindo por aqui então, pela tangente. Chega de falar do Edgar, tá certo? Ontem eu fiz um vídeo, chamei o vídeo de Abednego, certo? Para lembrar de uma figura, um cidadão que eu conheci ontem, que me vendeu uma palma de banana. Abednego, tá certo? É o nome dele. Foi quando eu fiz o Pix, sabe? E apareceu, sabe? A chave puxou o nome dele, a conta dele, tá certo? E ele falou com orgulho, rapaz, do Abednego. O Abednego é um nome, segundo eu apurei aí, certo? É um nome babilônico, tá certo? Que significa, traduz servidor de Nabucodonosor. E o Nabucodonosor foi justamente o povo, sabe, que capturou e investiu ali no reino de Judá, eu acho, sabe, e derrotou ali os hebreus, sabe, e levou o povo todo, rapaz, para trabalhar para ele lá na Babilônia, ver se pode uma porra dessa. E o Abednego, certo, tinha o nome dele, hebreu, tá certo, e mudou de nome, eu não sei, não estou lembrado aqui, não sei se vai falar do nome dele. Sidraque, Mesaque e Abednego, dados a Misael, Azarias. Eu não sei se ele era o Azarias, tá certo? Ou se ele era o Misael, não lembro e não interessa lembrar, tá certo? Eu apenas coloquei isso aí, sabe, para dizer que há pessoas no Brasil hoje, sabe, o Brasil não é assim uma questão reta. Esse cidadão devia ter aí, sabe, quase uns 50 anos. E veja que há mais de 50 anos atrás vieram para cá os protestantes, rapaz, para o Brasil, tá certo? Para fazer o que faziam os católicos também, as organizações católicas, as ordens católicas, certo? Os jesuítas que vieram para o Brasil vieram para cá para fazer aí, sabe, catequese dos índios, tá certo? Converter, sabe, eliminar a crença dos indígenas, tá certo? E implantar a crença cristã na cabeça deles, tá certo? E assim fizeram os protestantes, rapaz. Esses caras vieram para cá no começo do século XX, tá certo? Porra, bicho. E vieram com um projeto, sabe? Uma teologia de domínio, tá certo? Vieram com um plano, uma teoria, uma ideologia de dominação aqui, sabe? Da cabeça dos brasileiros, trazendo aí, sabe? Um projeto de teologia do domínio. Sempre quando eu vou falar essa expressão teologia do domínio, me vem teoria do domínio. E não é teoria do domínio, certo? Como não é também a teoria ali do Jean Galvin, do calvinismo, tá certo? A teoria da prosperidade não é teoria da prosperidade, é teologia da prosperidade, tá certo? E esses caras, então, rapaz, sabe, eles aí criam situações aí que obrigou Marx uma vez aí, sabe, se insurgir contra esses estranhamentos aí, essas coisas assim, sabe, que nos afligem, sabe, estranhamento que foi traduzido como alienação, ou alienação que pode ser traduzido como estranhamento. E eu não concordo muito com isso. Eu, sinceramente, não concordo, bicho. Eu venho falando aqui repetidamente, sabe, fui seminarista, fui da Ordem dos Salesianos, eu professei votos religiosos, não quis ir para a teologia, tá certo? Não me achei aí, sabe, com necessidade de fazer teologia. E saí antes, depois que eu concluí a filosofia. Concluí não, que faltaram acho que uns 2 meses, aí eu saí em outubro, o curso fechava em dezembro, certo? Mas mesmo assim, o diretor lá do curso, sabe, resolveu me dar um certificado de conclusão, tá certo? Eu acho que devido ao meu esforço, certo? Devido à teoria do conjunto da obra, tá certo? Tem a teoria do domínio do fato, tá certo? Surge aí, sabe, um cara também que aparece na minha história que eu queria ter falado, rapaz, um cara. Hoje ontem, sábado o Zé Disseu esteve lá no Rio de Janeiro, sabe? O PT está se movimentando aí. E o Zé Disseu, eu acho que não sei se ele mora em Brasília, se ele mora em São Paulo. Acho que ele mora em São Paulo, o Zé Disseu. Aí ele foi lá para o Rio de Janeiro participar de um evento do PT, de uma convenção, de um encontro, sei lá o que, sabe, do PT. O PT está se movimentando, rapaz. Há um pavor hoje no mundo, eu já falei isso, sabe, que a extrema-direita está vindo com um cacete aí, a Michelle Bolsonaro está muito quieta, sabe, ela vem dentro do PL aí, do PL Mulher, sabe, fazendo aí, sabe, catequese, sabe, fazendo trabalho missionário aí dentro das forças evangélicas, sabe, protestantes. Essa mulher, sabe, do meu ponto de vista, ela é maligna, sabe, porra, é foda. Como maligno pode ser homem, sabe, como o Trump é maligno também, sabe, são seres humanos malignos, para não ficar aí na misoginia, tá certo, e nem no machismo. Mas o fato é que os mundos subterrâneos estão se movimentando, tá certo? E os mundos da superfície também. Eu coloco o PT no mundo da superfície, certo? Porque é o mundo onde o humanismo se estabelece, tá certo?
E a revolução também, o desejo, sabe, é de promover, sabe, transformação social, tá certo? Aí, mesmo que precise usar violência às vezes, tá certo? E por isso às vezes eu sou violento nas palavras, quando repudio o protestantismo, sabe, falo do Abdeneg ali, sabe, e critico. Então eu lembro, sabe, que ele, se ele a família dele deu esse nome para ele há 40 anos, 50 anos atrás, tá certo? Se deu por questão aí, sabe, de questões ideológicas, sabe, de questões aí sabe, de nuvens, sabe? Eu queria falar, não sei se eu falo logo aqui, sabe, é do Platão, tá certo? O Platão descobriu, sabe, o professor dele, o Sócrates, sabe, clareou, foi um dos caras ali, sabe, na Grécia Antiga, sabe, que resolveu ir para as ruas, porque veja os gregos ali, sabe, ali 500 anos antes de Cristo, sabe, fizeram um trabalho que eu acho que é notável. Eu não tenho conhecimento, leitura, sabe, de como funcionavam ali as cidades ali no Oriente, tá certo? Ali na China, na Índia, ali, sabe, na Mesopotâmia, ali, sabe, ali não sei mais aonde ali, sabe, no pé do Himalaia, eu não sei por onde, mais aí no Japão, tá certo? Eu não sei como é que era isso. Mas os gregos se tornaram notáveis, sabe, por despertarem curiosidade em si e começarem a propalar e a pensar e a divulgar o pensamento, sabe, a respeito, assim, sabe, da visão de mundo dominante lá entre eles, o Weltan Shaung, sabe, os valores que eles adotavam na sociedade, onde os deuses estavam presentes. Mas entendamos que os deuses são entidades ditas sobrenaturais, usadas pelos que têm poder político, para ir passando, rapaz, sabe, e é o que está na minha cabeça, tá certo? Quem inventa, sabe, aí esse mundo espiritual além, tá certo? A filosofia acha, e Platão acreditava, sabe, que teria o mundo das ideias, um mundo superior, mas e ele colocava fora da cabeça, quem sabe talvez pairando por sobre ali, sabe, a cabeça da humanidade, tá certo? Ou no caso aí do povo grego, por exemplo, daquela coletividade do cosmo ali, sabe, limitado ali ao mundo grego, e ele achava talvez que pairando sobre a cabeça de todos os gregos houvesse ali o mundo das ideias, o mundo cultural, tá certo? O mundo cultural eu vou colocar dessa maneira, tá certo? O mundo em suspenso ali, sabe, permitindo que todos ali os falantes do grego, por exemplo, ou de outras línguas, dos outros reinos, tá certo, pudessem pegar ali nesse mundo aí, nesse mundo das ideias, no mundo que permite formular conceitos, e sabe e assim, sabe, se cria essa noção, mas aí eles acreditavam demais sabe, o próprio Sócrates, sabe, quis desligar, sabe, do mundo material, tá certo? Porque ele queria ir para perto, sabe, para perto do mundo do céu, tá certo? Ele queria ir para o céu, tá certo? Para o mundo das almas, sabe? O mundo superior dos espíritos, qualquer coisa assim. Sócrates pensava assim, tá certo? E desprezou a própria vida, não quis fugir, sabe, de um cálice de veneno, para logo se entregar, parar com aquela chatice, com aquela porrinhação, sabe, de processo para cá, processo para lá. Uns mentirosos safados apareceram ao redor dele, como apareceram mentirosos safados ao lado de Yeshua, sabe? E Yeshua também foi outro que aquietou, rapaz, sabe? O cara tinha 33 anos. E aquietou e deixou, sabe, levar o corpo dele. Pô, bicho é foda, bicho, isso. Já. E assim, sabe, e o Platão, então, cercado por essas questões aí, sabe, ele coloca o Sócrates como um personagem num livro que ele escreveu, num diálogo, tá certo? Um tipo de escrito, certo? Se você tem, por exemplo, se o Allan Poe, sabe, fez poemas e fez contos, tá certo? O Platão fez diálogos, tá certo? E o que podemos chamar de contos? Contos são narrativas, são narrações, tá certo? Para fugir das narrativas, digamos que são narrações, textos narrados, tá certo? Textos de literatura, tá certo? Textos de estética, certo? De estética literária, tá certo? E, e ele chamou esse livro, o livro, certo, produzido por ele, chamou de República, que teve, na verdade, o livro, a composição tinha 10 livros, tá certo? E justamente a República foi o nome que ele deu, e o sétimo livro desses 10 aí ele chamou de O Mito da Caverna, tá certo? E o que é que ele fala sobre isso aí, o Platão? Tá certo? Ele tinha noção, bicho, de que tem alguns aí como o Allan Poe. Veja que o Allan Poe nasceu aí de uma família natural, tá certo? E que aí, sabe, se dissipou. Ele foi adotado, sabe? Ele foi para um internato, tá certo? E terminou sendo adotado ali. Eu acho que foi um orfanato, certo? Para onde ele foi.
E foi adotado, né, por um cidadão aí de Poços, tá certo? E graças a isso ele cursou, sabe, estudo superior, tá certo? Mas nem todo mundo tem, sabe, essa possibilidade de. Aí eu penso que esse tal de Abdeneg, por exemplo, de que eu comprei ontem uma palma de banana, tá certo? Ele não conseguiu, rapaz, estudar aquele cara, tá certo? E a família dele vai ver também não conseguiu, não é? Eu tenho dois filhos com quem eu falei ontem, sabe? E tenho mais três. Mas ontem eu falei com os dois, tá certo? E os caras estão fazendo graduação em psicologia, rapaz, sabe? E com quem eu consigo conversar, sabe? E essas minhas ideias que eu estou agora colocando para fora, eu falaria com eles numa boa, tá certo? E eles ouvirão esse vídeo se quiserem, tá certo? E poderão concordar ou discordar. Mas assim, é um público para quem eu dirijo, sabe? Sabe? Esses meus textos aqui produzidos. E justamente vai nessa direção aí, sabe? Eles já fizeram aí, sabe? A formação básica, a formação básica da ciência, tá certo? E eu falava exatamente isso, sabe? Que o que aguarda o cidadão, sabe? Na cidade, tá certo? É uma formação superior, tá certo? Uma formação que nós podemos chamar de estado científico, tá certo? Os positivistas tinham esse negócio aí, eles ainda usavam o Comte, sabe? Como é que chamava o primeiro nome do Comte? É, o francês. Ele falou de um estado, sabe, de criação de estado, sabe, aí um estado de conhecimento, uma situação de conhecimento definitivo. E eu penso que a educação que a gente recebe nas escolas de ensino fundamental e médio é a base da ciência, do conhecimento científico. O nosso destino, bicho, é melhorar o senso comum, como diz o Horta, certo? E tornar aí, sabe, o senso comum, tá certo? Um senso comum mais qualificado, tá certo? Um senso de todos, tá certo? Um senso de todos, mas com qualificação sólida aí, sabe, a título de ciência. E eu penso que o nosso destino é escapar da religião para se tornar ciência. Foi o que fizeram, sabe? Os filósofos, sabe, saíram ali daquele senso comum ali, sabe, do mundo dos deuses e aquela coisa ali toda na Grécia, e escaparam e foram por ali tentando produzir filosofia que terminou redundando em ciência, tá certo? Que é o mundo que a gente quer hoje para nós, tá certo? Quando a gente vai para a escola e se submete a um currículo escolar, a gente está adquirindo bases para se tornar seres científicos, tá certo? Seres portadores de conhecimentos científicos. E o Abednego, com certeza, para aquele cara ali, sabe, porra, é um fudido, entendeu? Um fudido foram todas as pessoas que eu fui encontrando pelo meio do caminho até chegar na casa dos meus filhos. Tá certo? Porque eles não, sabe, eles são respaldados. A essa altura, a minha filha já deve estar no estágio dela, tá certo? Que ela não é besta. À tarde vai Não, eu acho que meu filho também, o irmão dela também vai, ele está fazendo aí um treinamento, sabe, para depois se submeter a um estágio, certo? Dentro aí já do campo de estudo dele, da psicologia, tá certo? Enquanto isso ele faz a psicologia no turno da noite, tá certo? São caras esforçados, garotos esforçados, tá certo? Para quem eu estou dando oportunidade e, sabe, me reconheço. Houve pessoas que me deram oportunidades também, rapaz, sabe? Eu fui professor de violão, por exemplo, sabe? Para sobreviver, sabe, ali, enquanto eu fazia o curso de letras, eu, sabe, tratei de dar aulas de violão em domicílio, tá certo? Me vali do Roberto Oliveira, um professor da Universidade Federal do Pará que eu conheci no seminário, ele era clérigo, ele era chamado de Cachacina, tá certo? Tinha o Paulo Cachaça, o Paulo César, certo? Assim, pelo jeito desengonçado, era seminarista o Paulo César, certo? O pessoal chamava de Cachaça porque ele dava a impressão o tempo todo que ele estava de cara cheia, tá certo? Mas não era, era o jeito dele. E esse jeito de chamar o cara, sabe, era um jeito aí racista. O Roberto era a mesma coisa, tá certo? E era clérigo, ele era assistente, sabe? Ele funcionava dentro da organização ali do seminário como assistente. Havia dois grupos, né, de seminaristas ali, o grupo dos menores e o grupo dos maiores, e cada grupo tinha um clérigo que tomava conta, que chamava de assistente, tá certo? Eu conheci, eu não sei se o Paulo, se o Roberto já tinha feito teologia, sabe? Filosofia eu sei que ele já tinha feito, filosofia e letras, tá certo? Tanto que ele dava aula pra gente, tá certo? Aula, acho que era de português ou qualquer coisa assim. Também tinha lá dando aula de português o Wagner, tá certo? Então eu lidei com essas figuras aí. Mas o Roberto, ele me deu uma ajuda maior, certo? Quando uma vez aí, não sei se eu resolvi procurá-lo, eu sabia que ele trabalhava no IBGE e me parece que eu fui lá na repartição, encontrei com ele e pedi ajuda para ele me ajudar a tirar uma motocicleta de uma loja. Rapaz, eu fui logo pegando um motocicletão, tá certo? Uma Honda, uma CB 350, ver se pode uma porra dessa.
Assim, rapaz, e o cara abriu, rapaz, na maior, tá certo? Ele não teve o menor escrúpulo, não teve, assim, a menor, sabe? Foi na loja comigo, sabe? Com ali, sabe? Com os comprovantes de renda dele, tá certo? E eu levei o cara lá na loja onde eu tinha visto a moto, tá certo? Eu olhei assim, eu não me lembro da. Eu só sei que o cara tirou a moto da loja, rapaz, no nome dele e me entregou, vê se pode uma porra dessa. E eu terminei pagando, sabe? Essa moto chegou a ser transferida pro meu nome, rapaz, sabe? E assim, tá certo? Então o Roberto, sabe, ele me ajudou dessa maneira aí, sabe? Sem pedir, é condição, tá certo? Porra, bicho. Então, assim, hoje também consegui, sabe, ingressar no internato aí, sabe, onde eu aprimorei aí conhecimentos científicos, eu já vou colocar dessa maneira, porque vou insistir, o destino de todos nós é se apropriar de conhecimentos científicos, tá certo? Tornar o senso comum conhecimentos científicos, que é pra gente clarear a vista, rapaz, a visão, sabe? E sair da curiosidade ali dos filósofos gregos, tá certo? Para um conhecimento aí, sabe, físico, certo? Da físico de ciência física, matemático, sabe? Químico, sabe? Essas coisas todas aí, humanos, tá certo? Filosóficos, como quer que seja, tá certo? E assim a gente adquirir, sabe, condições de melhor pensar, rapaz, de pensar ali como queria o Descartes, sabe? Penso, logo existo, sabe? De pensar melhor a respeito das coisas, para existir melhor, rapaz, sabe? Para ter uma vida melhor. E não fudida ali como deve ser a vida do Abednego, sabe o que eu acho? Preso ali, sabe? Com certeza, ontem, naquele sábado que eu passei lá, foi sábado? Não, foi domingo, um tremendo domingo, 2 horas da tarde, sabe? Eu encontrei o Abednego ali, sabe? Eu acho que foi isso, eu vim no supermercado onde eu tinha almoçado, tá certo? E comprei uma palma de banana lá com ele. Provavelmente à tarde, sabe? Eu não sei se ele já tinha ido no sábado para lá para a igreja dele, eu acho que eles vão à noite, sabe? Ali se reunir com o pastor e levar ali o dízimo. Esses caras alimentam o pastor, rapaz. O pastor é filho da puta, tá certo? É desses caras aí. Eu só sei que são agora 26 minutos de vídeo, bicho, e eu falando aqui dessas questões. Eu falei do Edgar Allan Poe, certo? E falei agora do Abednego, certo? Mas eu falei do Roberto, rapaz, o Roberto Oliveira. Foi um cara legal, tá certo? Que me deu condições. E hoje eu dou condições para esses meus filhos aí, sabe, estudarem, bicho, adquirirem ciência, sabe, para eles poderem serem seres decentes, tá certo? Como diz o Boaventura de Souza Santos, tá certo? Que deve ser o destino de todos nós, tá certo? Porra, bicho, é foda. E aqui com o rabo do olho eu olho, sabe, e vejo ali um escrito, né, falando da Rede Globo. Eu não posso deixar de falar da Rede Globo, rapaz, sabe? Essa organização aí empresarial, sabe, que tem um papel muito bem definido. Ela tem os maquinários aí da comunicação social, da comunicação do cotidiano, sabe, onde ela faz noticiários, ela faz novelas, sabe, e faz dramas e sabe, e faz contos e faz aí poemas, sabe. Tem um bocado de gente que trabalha para ela, pro filho do Roberto Marinho, que eu não sei o nome dele agora, tá certo? Mas daria para ver isso aí, mas eu não vou ver, tá certo? Eu sei que o pai do Roberto Marinho foi Irineu, tá certo? E esses caras têm aí, rapaz, dinheiro em paraísos fiscais. Aí isso me faz lembrar a história que eu estava contando ali do Zé Disseu, que é um quadro dirigente do PT. Quadro não vou chamar de quadro, certo? Uma liderança política, sabe? Um cara aí, sabe? Um intelectual que faz parte, filiado ao Partido dos Trabalhadores e que nas eleições que vem ele vai sair candidato, eu creio eu. Não sei se ele vai a senador porque o pessoal está preocupado com o Senado, porque o pessoal da extrema-direita, rapaz, quer tomar o Senado ano que vem, tá certo? Querem fazer uma bancada, a maior bancada de senadores para depois partirem na direção do pessoal ali do Judiciário, sabe? Do Supremo Tribunal Federal, principalmente, sabe? E principalmente também para a cabeça do careca, do cabeça de ovo, tá certo? Porra do Xandão. Rapaz, eu só sei que é isso, rapaz, o mundo está periclitante. E o Zé Disseu, o que é que tem o Zé Disseu? Tava lá, bom, ele tava lá no Rio de Janeiro, eu vou já pegar o fio da meada, ele tava no Rio de Janeiro, tá certo? E, e esse cara foi vítima, rapaz, sabe, de um cara chamado Joaquim Barbosa. Eu queria lembrar o nome desse cara aí, rapaz, Joaquim Barbosa. Esse Joaquim Barbosa foi um membro do Ministério Público, que aí, sabe, eu acho que ele foi procurador da República, e eu não sei onde, não sei, eu acho que no Rio de Janeiro talvez, eu não sei, teria que ver isso aí. E eu só sei que esse cara, rapaz, foi guinado para o Supremo Tribunal Federal pelos governos petistas, não sei se foi o Lula que nomeou, se foi a Dilma, não sei, tá certo? E esse foi em 2005, sabe, que aconteceu. Então não foi a Dilma, foi o Lula, rapaz, que nomeou esse cara aí. Tinha um advogado, sabe, um jurista aí, sabe, que era
próximo de Lula, tá certo? Eu não vou lembrar o nome dele agora. E esse cara, rapaz, é que dava orientações para o Lula na hora de escolher juízes aí, sabe, para ir para os tribunais superiores, tá certo? E escolheram, rapaz, esse cidadão aí, sabe, negro, certo, de cor negra, sabe, para ser ministro, achando que com isso estavam promovendo, sabe, o humanismo, sabe, estavam alargando o progressismo, sabe, e não sei mais o que, não sei mais o que e melhorando o processo civilizatório, tá certo? E o cara botou fumando, rapaz, no Zé Disseu, rapaz, sabe? E trouxe lá da Alemanha a teoria do fato, como é que chama? A teoria do quê, rapaz? Porra. A teoria do domínio de fato, tá certo? Inventaram lá na Alemanha por questão quando já são 30 minutos de vídeo, eu tenho que fechar esse vídeo. Por questão ali do julgamento dos nazistas no tribunal de Nuremberg, tá certo? Houve quem desenvolvesse lá a teoria do domínio de fato para justamente dizer que aqueles que estavam lá embaixo, sabe, que eram condenados, que estavam no campo de concentração cumprindo ordem, que fazia o pessoal ali fazer fileira, sabe, encaminhando o pessoal ali para dentro do forno crematório, tá certo? Porra, para dentro do forno não, para dentro das salas onde eles seriam envenenados por gases, sabe? Depois os corpos jogados em fornos crematórios. Mas havia alguém que dava ordem para esse pessoal fazer a fila ali, sabe? Mandar aquele pessoal fazer fila ali, sabe? Ou mandar o pessoal entrar na sala ali, sabe? Na sala de gás, tá certo? Porra, bicho, onde eles seriam assassinados. E aí então inventaram, sabe? Os caras diziam, não, 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 não. A ordem que eu tinha, sabe? Eu, chefe aqui do campo de concentração, eu recebi essa ordem de Berlim, recebi essa ordem dali, da lá, tá certo? Aí inventaram uma tal teoria do domínio de fato, tá certo? E essa teoria do domínio de fato lembra que ali o Dallagnol, mas eu não vou ter tempo de falar essas coisas aí dentro da Lava Jato. Eu só sei que esse Joaquim Barbosa foi quem iniciou, rapaz, um processo aí, sabe, que vai buscar ali os estadunidenses, os conspiradores estadunidenses aqui dentro do Brasil. Mas eu paro por aqui e vou dizendo, sabe, que meu nome é Ernest, falei pra caralho. Eu não sei, sabe? Eu acho que eu vou chamar esse vídeo de Joaquim só para lembrar desse cidadão aí malévolo, certo? Eu poderia colocar de seu, mas eu vou chamar de Joaquim para lembrar desse magistrado aí, sabe? Que botou fumando aí, sabe? E que corrompeu, sabe? Que fez parte dessa conspiração contra o país, contra o Brasil. Que não nos querem cidadãos, rapaz, sabe? Que não nos querem aí cidadãos do mundo civilizado, tá certo? Essa é a verdade. Não nos querem seres civilizados, tá certo? Esse Joaquim Barbosa aí, tá certo? Não sei por onde esse fudido anda. Digo que meu nome é Ernest, já falei, tá certo? Sou um caboclo falador, acabei de dizer, tá certo? E que esse meu canal é o canal de quem dá bom dia a cavalo nesta segunda-feira, dia 19, porra, puxando o dia pra cima, tá certo? Puta que pariu. Deixa eu trazer alguma aqui, sabe? Ver se ela aparece. Só para finalizar o vídeo, bora ver se são 32 minutos e 36, 37. Bora ver, sabe, se ela aparece aqui, tá certo? Porra, bicho, olha. Caralho. Tá aí, pronto. Trouxe a Guma, tá certo? Bom dia, Guma, bom dia.